nessa noite. Queridos, um dos pedidos que mais aparecem aqui quando nós começamos a compartilhar os pedidos de oração é: peço que orem por minha família. É o pedido que mais aparece nesses nossos encontros de oração, às quintas-feiras ou a semana toda que nós tivemos, este pedido de oração por nossa família. Mas vamos pensar um pouquinho o que tem por detrás deste pedido de oração pela família. Normalmente, em tempos normais, o que tem por detrás desse pedido? Anseio por dias melhores. Então, quando nós pedimos para que se ore em favor da nossa família, há um anseio, há um desejo nosso que a nossa família viva dias melhores. Então, primeiro motivo: providência quanto ao pão de cada dia. Uma das preocupações nossas, que a nossa família tenha o sustento, que a nossa família receba todos os dias o pão da parte de Deus. Então, sempre nós oramos para que Deus abençoe as questões também nas finanças da nossa família. Proteção divina. Pedimos que Deus esteja abençoando, cuidando dos nossos filhos, cuidando do esposo, da esposa, cuidando dos pais. A necessidade de clamar que o cuidado de Deus, o cuidado paternal de Deus esteja sobre nós. Cuidado com a saúde. Pedimos para que Deus esteja tendo um cuidado especial com a nossa saúde. De repente, alguém que já se encontra enfermo, alguém que está com alguma suspeita de enfermidade, ou mesmo para que nós sejamos o tempo todo saudáveis. Então, nós sempre pedimos: orem pela minha família. Por detrás disso tem o interesse, então, para que Deus cuide da saúde. E também uma atenção especial ao relacionamento. Então, muitas vezes estamos vivendo dias difíceis na relação conjugal, na relação com os filhos, com os pais, a relação entre irmãos, a relação entre amigos. E aí nós pedimos a Deus que abençoe a nossa família, e tem por detrás desse pedido um anseio para que Deus cuide dos relacionamentos familiares. Então, normalmente, quando nós pedimos: ore por minha família, por detrás desse pedido tem essas realidades. Queridos, isso em tempos normais. Mas o distanciamento social potencializou as dificuldades. Quando nós olhamos a questão do distanciamento social, ele acaba, então, complicando um pouco mais. E quando a gente fala de distanciamento social, significa que nós resumimos as nossas relações para dentro de casa, para os nossos familiares. E aí, então, quando fala que a Covid, o que ela faz é potencializar as enfermidades, de certa forma, esse distanciamento social, quando nos afastamos do grande grupo e passamos a conviver mais tempo com o pequeno grupo, com a nossa família, nós percebemos que também isso potencializou algumas dificuldades nas relações que nós temos dentro de casa. Hoje, um amigo meu compartilhou nas redes sociais uma pergunta: como que nós podemos associar o home office com aulas online dos nossos filhos? Como nós podemos, no mesmo ambiente, no mesmo contexto família, estar trabalhando home office e outro assistindo às aulas? E aí, então, quando nós olhamos tudo isso dentro de um próprio contexto, nós percebemos que o que tem por detrás desse pedido específico, ore por minha família, aumentou algumas coisas a mais, aumentaram algumas coisas. Então, não é apenas mais aqueles primeiros pedidos, não é mais apenas aqueles que nós comentamos há pouco. Mas quando alguém hoje, no nosso contexto, ora, pedindo pela família, o que tem por detrás? A necessidade do silêncio. Eu vejo aqui em casa, eu coloquei por base a minha família. Como nós temos necessidade de um tempinho de silêncio, de um minutinho sem ninguém falando, ainda mais com crianças em casa, família, esposa estudando em casa, eu trabalhando de casa. Então, assim, a gente percebe que é o dia todo um barulho, o tempo todo, a necessidade de um silêncio. Então, quando nós oramos, nós percebemos isso, que é uma necessidade a família encontrar o silêncio. O aprendizado de novas funções. Então, quando alguém hoje fala: ore por minha família, é exatamente porque essa pessoa está precisando aprender novas funções. Quantos de vocês, mães, e quantos pais tornaram-se professores agora?
Quantos agora se tornaram faz tudo dentro de casa, porque agora não tem mais como chamar alguém para consertar, a própria pessoa precisa consertar. Quantos de nós temos que, muitas vezes, agora agregar a nosso conhecimento aos demais da família, para que nós possamos, então, ter a praticidade colocada na realidade da família. Então, nós percebemos que quando alguém fala assim, ore pela minha família, é exatamente pela necessidade que nós temos de aprendizado dessas novas funções. A readaptação financeira. Todos passaram por um momento agora de readaptação financeira. Todos agora, boa parte, deixaram de receber os seus salários, boa parte baixou a sua arrecadação, boa parte deixou de ter uma providência diferente daquilo que vinha para a sua casa, e consequentemente, quando alguém pede, pastor ou igreja, ore por minha família, também está incluído dentro desse pedido a questão financeira. A potencialização das questões emocionais. Então, diante desse contexto que nós estamos vivendo, quando oramos para a nossa família hoje, tem as questões emocionais potencializadas. Muitas pessoas, a estatística mostra quanto cresceu a questão da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, o quanto que isso tem crescido em meio à sociedade. E os especialistas dizem que mesmo pós-pandemia, será muito necessário cuidar da vida emocional das pessoas. O estresse infantil. Quando oro, pastor, oro, peço pela minha família. Tenha por detrás desse pedido a questão do estresse infantil. Queridos, presta atenção. Assim como o distanciamento social potencializou as dificuldades na família, é necessário potencializarmos a intensidade em nossas orações. Então, quando eu falei aqui o que era o pedido comum anteriormente, e o que se acrescentou a esse pedido, e consequentemente passa agora a potencializar os problemas, as dificuldades, também na mesma proporção é preciso potencializar a intensidade das nossas orações. Então, se nós já orávamos por famílias, hoje se torna muito mais necessário, muito mais fundamental a prática da oração em favor da nossa família. E a gente vai conversar um pouquinho nesse texto de Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 23. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Você abre aí em Salmos, vai voltando um pouquinho e você vai encontrar o livro de Esdras. Ou você acompanha com a gente aqui a leitura, que em cada trecho nós iremos repetir os versículos 21 ao versículo 23. Diz assim o texto: Então apregoei ali um jejum ao rio Ahava, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. E versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Queridos, é interessante esse texto de Esdras. O povo passaria por uma transição nunca antes vivida. Deixa eu só dar um contexto por trás do texto do livro de Esdras. Nós conhecemos muito mais o livro de Neemias, a história de Neemias, a liderança de Neemias, a reconstrução do templo. Então, assim, quando Deus cumpriu a promessa de libertar o seu povo e trazer de volta para Jerusalém, ele levanta então, depois que o rei persa domina sobre todas as coisas, ele então libera o povo para voltar para casa.
E aí então o primeiro a despertar para isso é Neemias. Ele volta, ele sonda a cidade toda, ele percebe o que precisa fazer, junta-se a ele outras pessoas e eles reconstroem o templo, reconstrói os muros ao redor e assim a preocupação com o templo. Então voltam a primeira leva de judeus juntamente com Neemias para Jerusalém. Então é uma primeira leva. Uma segunda parte desse povo continuou na Babilônia, já que a Pérsia agora havia dominado, e assim deu a eles alguns favores. Então eles permaneceram fora de Jerusalém. Mas passado um tempo, eles decidiram voltar. E aí então o rei chama Esdras e pede que Esdras organizasse a volta dessa segunda leva de judeus para Jerusalém. E aí então ele vai voltar com essa segunda parte agora para Jerusalém. Agora imagina, eles eram escravos, deixaram de ser escravos, deixaram de ficarem presos no cativeiro, agora eles construíram uma vida aonde eles estavam, mas agora chega a decisão que eles precisariam voltar para Jerusalém. E para voltar depois de muito tempo que os outros já haviam voltado, já haviam construído os muros. Eles precisariam agora uma longa estrada, percorrer uma longa estrada perigosa para chegar até Jerusalém de novo. E Esdras recebe uma grande quantia de dinheiro para poder reconstruir Jerusalém, tanto a questão do templo, a questão política, toda a questão da cidade iria ser reconstruída. Mas havia o perigo. Então, eles iriam sair de uma estabilidade que eles estavam agora, e iriam agora para Jerusalém para ajudar na reconstrução. Então, era uma transição nunca antes vivida por eles, já que aquela geração não era a geração que havia saído de Jerusalém para a Babilônia, mas era uma nova geração que nasceu na Babilônia, voltando agora para Jerusalém e recomeçar toda a história deles. E aí então toda a questão de conhecer de novo a palavra de Deus, a importância de se relacionar com Deus, a lei que deveria agora voltar a governar sobre eles. Então tudo era novo. E aí então eles deveriam viver agora uma nova fase na vida deles. E é interessante o quanto que isso tem a ver com a nossa realidade. Porque nós estamos, a gente até deixou de falar ou deixou de ouvir, mas nós estamos vivendo o chamado novo normal, que é exatamente uma nova fase da vida, um novo tempo, o qual nós nunca passamos por nessa realidade. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, já tivemos a gripe espanhola. Querido, se você tiver mais de 100 anos, tudo bem, você passou por isso. Mas a nossa geração nunca passou por um momento como está passando hoje. E essa realidade do chamado novo normal mostra que nós estamos passando por uma transição nunca antes vivida. E aí então nós vamos aprender com a história aqui de Esdras, com essa passagem que nós lemos, alguns pontos fundamentais para que nós continuemos a orar com mais intensidade em favor da nossa família. Olha o que diz então depois, quando ele fala aqui, então, ele vai no capítulo 7, depois ele recebe ali a comunicação do rei, ele vai negociando algumas coisas com o rei manda que ele voltasse para ensinar o povo sobre a palavra de Deus, para instituir de novo Jerusalém agora como povo de Deus, como nação. E aí, então ele recebe as informações, ele recebe agora as orientações necessárias. Depois que ele conversa, depois que ele tem o que era necessário para voltar, ele agora vai conversar com o povo. E aí, então é o que ele diz aqui. Então, depois de toda essa conversa, depois de todas as decisões, agora nós estamos preparados para voltar para casa. Mas antes de sair, o que ele faz? Apregoei ali um jejum, humilharmos perante o nosso Deus. O que Esdras faz? Ele manda então que eles jejuassem e que eles orassem a Deus. E aí então esse tempo de transição exigia então uma intensidade maior na vida de oração. Então não era apenas uma oração corriqueira, não era apenas uma oração pedindo que Deus abençoasse a família, não era mais uma oração simples por aquilo que é o corriqueiro da nossa vida. Mas agora é um momento extremamente preocupante para a nação, e é um momento extremamente difícil para o povo judeu, e eles precisariam voltar agora. E aí então a preocupação levou Esdras a convocar todo o povo a jejuar e a se humilhar perante Deus. E aqui literalmente é a questão da prática da oração. É interessante que o jejum é exatamente uma declaração. Quando a gente fala assim, eu vou jejuar,
Resumindo, o que é jejuar? É mostrar que nós dependemos exclusivamente de Deus. Não é do alimento em si. A nossa vida é totalmente dependente de Deus e não do alimento. E então é o que nós declaramos quando nós jejuamos. Então, quando Esdras convoca o povo para jejuar, ele está exatamente convidando o povo a dizer: olha, nós dependemos exclusivamente de Deus. O rei até aqui preparou todas as coisas. O rei deu uma grande quantia em dinheiro para a reconstrução, para a volta para Jerusalém. Mas a nossa dependência é totalmente de Deus. E como que eles declarariam essa dependência de Deus? Através da oração, através de se humilhar perante o próprio Deus. Mas qual era a motivação deles aqui? Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, qual que é a razão? Eles passariam por uma transição. E aí, o anseio deles, o desejo deles, a motivação de orar, de entregar totalmente a dependência nas mãos de Deus, é que Deus desse a eles uma jornada feliz. Que Deus conduzisse a história daquele povo, que Deus conduzisse cada um deles no trajeto até chegar em Jerusalém. Então, para que eles tivessem uma jornada feliz, eles, os filhos e tudo que era deles. E aí nós entendemos, queridos, a importância de orarmos pela nossa família com mais intensidade, para que nós, os nossos filhos e tudo que é nosso, possamos ter uma jornada feliz neste momento de pandemia. Mas olha que interessante, ele poderia depender de outras coisas. Para quase tudo na vida, possuímos recursos para alterarmos situações complexas. É o que nós chamamos o jeitinho brasileiro. Mas o quase é a razão para não depositarmos neles nossa confiança. Queridos, é interessante o quanto que na nossa mente nós temos recursos para tentar mudar qualquer situação complexa na nossa história. Então, quando nós vemos momentos difíceis, a primeira atitude nossa, normalmente, é pararmos para pensarmos o que fazer e tentarmos achar recursos nossos para mudar situações complexas. E normalmente nós falamos assim: já passei por momentos piores do que esse, então isso aqui para mim agora é fácil demais. Mas, queridos, presta atenção nessa frase. Nós possuímos recursos para alterarmos situações complexas, mas com quase tudo, não é tudo. Então, exatamente por não ser tudo, é apenas um quase tudo, é a razão para que você e eu não venhamos depositar a nossa confiança nos nossos próprios recursos. É interessante que quando Esdras pede para que o rei o ajudasse, colocasse os recursos nas mãos para que ele pudesse caminhar aquele povo, olha o que Esdras fala em relação à oração. Porque tive vergonha, ele pede uma jornada feliz para Deus, porque ele tem vergonha de pedir ao rei para que mandasse cavaleiros para defender. Mas por que ele tem vergonha de fazer isso? Porque ele disse uma palavra muito forte para o rei. Ele disse: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Queridos, esta era a convicção. O rei tinha dado a ele recurso para quase todas as coisas, mas ele enfrentaria dificuldades pelo caminho. Então, o fato que ele tinha recursos para quase todas as coisas não permitiria que Esdras e o povo colocassem a confiança total apenas nos recursos. Mas eles precisariam de algo além dos recursos. Eles precisariam de algo que desse realmente plena estabilidade e plena segurança. E o que daria estabilidade e segurança? A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Esdras sabia disso. Esdras era um conhecedor da palavra de Deus. Então, quando ele convoca o povo para orar, era para que o povo entendesse que, apesar de todos os recursos que o rei havia dado a eles, a confiança deles não deveria ser depositada nos recursos, mas em Deus. Eu sei que nessa pandemia nós temos tentado de todas as maneiras de procurar todos os recursos para manter a ordem na nossa família, para tentar manter a consciência, a estabilidade emocional, para tentar ocupar o tempo dos nossos filhos, distrair os nossos filhos, para tentar ter uma relação saudável dentro de casa. Queridos, nós temos tentado todos os recursos.
mas é fundamental que a gente venha ter uma vida de oração em favor da nossa família. Por quê? Porque a boa mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Por que que a mão de Deus está sobre aqueles que o buscam? Para o bem deles. E aí, como ele conclui, versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E qual foi a resposta? E ele nos atendeu. Nós pedimos a Deus que nos desse uma jornada feliz. Nós pedimos que Deus guardasse os nossos filhos, a nossa família e tudo que era nosso. E nós pudemos fazer toda a viagem. E Deus nos protegeu. Dios nos atendeu. Para quem já foi a ovelha do pastor Ezequiel, o pastor Ezequiel tem uma frase que ele diz o tempo todo: Deus deve ser o princípio ativo em tudo na vida. Então, se nós vamos tomar um remédio, o remédio é um recurso, mas eu preciso orar que Deus me dê uma jornada feliz, que Deus me abençoe ao tomar aquele medicamento, para que o medicamento possa surtir o efeito necessário. Então, tudo na vida, o princípio ativo é Deus. Apesar dos recursos dados pelo rei nas mãos de Esdras, Esdras sabia que Deus era o princípio ativo. Era Deus que estava libertando aquele povo. Era Deus que estava planejando reconstruir Jerusalém. Era Deus que conduziria a história daquela nação. Era Deus que daria o privilégio a Esdras e a Neemias da reconstrução de Jerusalém. Queridos, eis a razão pela qual nós devemos, diante da realidade, orar sem cessar. Assim como as dificuldades, a pandemia potencializou as dificuldades, nós temos que potencializar a intensidade das nossas orações em favor da nossa família. É de fundamental importância que isso passe a ser verdade em relação ao nosso lar, para que nós possamos o tempo todo buscar a Deus em oração. Então, queridos, se as dificuldades intensifique a prática da oração. Busque a Deus de todo o coração e creia que Deus está no controle e a boa mão de Deus está sobre todos aqueles que o buscam. Intensifique, orai sem cessar.